Você já parou para pensar por que algumas pessoas profundamente empáticas caminham sozinhas, como se pertencessem a um mundo que poucos conseguem enxergar? Porque justamente aquelas que sentem demais, compreendem demais e percebem além da superfície acabam cercadas por silêncio? Talvez o que chamamos de solidão não seja a ausência de vínculos, mas a consequência inevitável de ver aquilo que a maioria prefere ignorar. E se o isolamento dessas pessoas não for fraqueza, mas um sinal de algo muito mais perigoso e poderoso? Existe uma figura silenciosa que atravessa a vida sem alarde, sem plateia, sem aplausos. Ela observa, absorve, sente, mas raramente é vista. Segundo o pensamento profundo de Carl Jung, nem toda solidão nasce do vazio. Algumas surgem do excesso de consciência. Há indivíduos cuja empatia não encontra espelho no mundo e por isso se recolhem. Mas o que acontece quando alguém entende demais os outros e quase nada é entendido em troca? A sociedade costuma desconfiar de quem não se encaixa, de quem não pertence a grupos, de quem prefere o silêncio às máscaras sociais. Mas Jung alertava que o verdadeiro perigo não está na multidão ruidosa, e sim naquele que aprendeu a conviver com a própria sombra e, por isso, não precisa se misturar para existir. Esses solitários empáticos carregam uma profundidade que intimida, porque revelam verdades que desorganizam ilusões confortáveis. Talvez você já tenha cruzado com alguém assim, ou talvez seja você. Pessoas que parecem distantes, mas sentem tudo. Que não têm amigos, mas compreendem a alma humana como poucos. Que não buscam aprovação, porque já enfrentaram seus próprios abismos internos. Jung dizia que quem olha para dentro desperta, mas o despertar cobra um preço. E esse preço quase sempre é a solidão. O que quase ninguém percebe é que esses solitários não estão vazios, estão cheios demais, cheios de percepções, de símbolos, de conflitos internos não resolvidos pela maioria, e por isso precisam ser observados com cuidado. Há algo oculto neles, algo que pode ensinar, confrontar ou até ameaçar estruturas frágeis. Se você sentir um incômodo crescente ao ouvir isso, talvez seja porque este tema toca em algo que ainda não foi totalmente revelado. E o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo e aos outros. Eles não se afastaram do mundo por rejeição gratuita, mas porque sentiram cedo demais aquilo que os outros só percebem tarde ou nunca. O solitário empático aprende desde cedo que sentir profundamente é um fardo em ambientes rasos. Enquanto muitos se protegem com ruído, ele se protege com silêncio. E esse silêncio não é vazio, é um campo magnético carregado de percepções que ninguém pediu para ouvir, mas que insistem em existir. Carl Jung compreendia que a psique não se revela na superfície social, mas nas camadas ocultas onde a persona já não sustenta o peso da verdade. O solitário empático costuma atravessar essa fronteira sem perceber. Ele olha para dentro antes que o mundo autorize. E ao fazer isso, algo se rompe. A capacidade de pertencer sem se trair. A partir daí, cada encontro passa a ter um custo interno que poucos conseguem pagar. Há um cansaço silencioso em compreender demais. Um desgaste invisível em antecipar emoções, intenções e conflitos antes mesmo que eles aconteçam. Enquanto outros se surpreendem, o empático solitário já sentiu tudo antes, e essa antecipação constante cria uma distância inevitável, como se ele estivesse sempre alguns passos além, observando de fora uma cena que ainda está se formando. Muitos confundem essa distância com frieza, mas ela nasce do excesso, não da falta. Excesso de sensibilidade, de escuta, de leitura emocional. Jung dizia que aquilo que não é consciente retorna como destino. O empático solitário sente esse retorno no corpo, no sono fragmentado, na inquietação sem nome. Ele carrega emoções que não são só dele, e isso o empurra para dentro, cada vez mais fundo. Em algum momento, ele percebe que estar entre pessoas não significa estar acompanhado. A solidão verdadeira não surge quando ninguém está por perto, mas quando ninguém consegue alcançar onde você está. E então surge a pergunta que ecoa em silêncio.
Até que ponto vale continuar se adaptando para ser aceito se cada adaptação apaga um fragmento do que você é? O mundo premia máscaras eficientes e desconfia de profundidades silenciosas. Por isso, o solitário empático aprende a se recolher. Não por medo, mas por lucidez. Ele sente quando o ambiente não comporta sua verdade. E essa percepção o protege, mas também o isola. Um paradoxo que aperta por dentro como uma porta que fecha para manter a integridade. Existe algo quase ritualístico nesse afastamento, como se a psique estivesse preparando o terreno para um confronto maior. Jung via a solidão como uma etapa inevitável do processo de individuação, não como castigo, mas como passagem. Ainda assim, atravessar essa passagem dói. Dói porque exige abandonar expectativas externas e encarar perguntas que não pedem respostas rápidas. O empático solitário começa a perceber que não ter amigos não significa não ser digno de conexão. Às vezes, significa apenas que sua linguagem emocional não encontra tradução fácil. Ele fala em símbolos, sente em camadas, percebe nuances onde outros veem apenas gestos. E essa diferença cria um abismo sutil, difícil de explicar, impossível de ignorar. Há noites em que ele sente vontade de ser simples, de não perceber tanto, de não sentir o que não foi dito, mas algo dentro dele sabe que esse retorno é impossível. Uma vez que a consciência se expande, ela não encolhe mais. Jung alertava que o despertar psíquico cobra um preço, e esse preço quase sempre é caminhar sem companhia por um tempo indeterminado. E é aqui que algo começa a se mover por dentro, mesmo sem ser nomeado. Porque a solidão do empático não é o fim do caminho, é o início de algo que ainda não se mostra por completo. Há um chamado silencioso embutido nesse isolamento, algo que observa, espera e prepara. E quanto mais você escuta, mais percebe que essa história está longe de terminar. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. À medida que o tempo passa, o solitário empático começa a notar que seu isolamento não é estático, mas vivo. Ele se transforma, respira, muda de forma conforme a consciência se aprofunda. Há dias em que a solidão pesa como um manto frio e outros em que ela se torna um abrigo silencioso. Jung compreendia que a psique cria espaços de recolhimento quando o ego já não dá conta de integrar aquilo que foi percebido. Não é fuga, é reorganização interna. Existe um momento específico, quase imperceptível, em que o empático percebe que já não busca ser compreendido por todos. Algo se solta. A necessidade de explicar quem se é começa a perder força. E isso assusta, porque a identidade social sempre foi uma âncora. Sem ela, surge a pergunta incômoda: quem sou eu quando não estou sendo visto? Essa pergunta não encontra resposta fora. Ela ecoa por dentro, exigindo silêncio e coragem. A empatia profunda faz com que essas pessoas sintam o sofrimento coletivo como se fosse íntimo. Elas captam tensões no ar, emoções nos olhares, contradições nos gestos mais sutis. E o corpo sente antes da mente compreender. Um cansaço que não vem do esforço físico, mas do excesso de percepção. Jung falava do inconsciente coletivo como um campo vivo, e o solitário empático parece ter os pés constantemente mergulhados nele. Por isso, muitas vezes, a alegria simples dos outros soa distante, não porque ele não deseje leveza, mas porque carrega perguntas mais densas do que as conversas permitem. Existe uma melancolia suave que acompanha esse tipo de consciência. Não é tristeza pura, mas uma lucidez que percebe a fragilidade de tudo: relações, promessas, certezas. Tudo parece provisório quando se enxerga além da superfície. Há também a experiência recorrente de ser procurado apenas quando alguém precisa. O empático solitário se torna porto seguro, mas raramente encontra abrigo. Ele escuta,
acolhe, sustenta, mas quando precisa falar, percebe o vazio do outro lado. Esse desequilíbrio não passa despercebido. Ele fere, mesmo quando não é nomeado. E pouco a pouco, a alma aprende a se proteger, fechando portas que antes estavam sempre abertas. Esse fechamento, porém, não é endurecimento, é refinamento. Jung dizia que aquilo que não encontra espaço fora precisa ser elaborado dentro. E assim, o empático solitário começa a construir um mundo interno vasto, símbolos, sonhos intensos, diálogos silenciosos consigo mesmo. A imaginação se torna território de sobrevivência, não como fuga da realidade, mas como forma de metabolizá-la. Em muitos momentos, surge a sensação de estar deslocado no tempo, como se estivesse vivendo em uma frequência diferente. Conversas parecem repetitivas, expectativas sociais soam mecânicas. O empático solitário observa tudo com uma distância que não escolheu conscientemente. Ele apenas percebeu cedo demais que nem tudo que é valorizado faz sentido para a alma. Essa percepção pode gerar culpa, a sensação de não estar fazendo o suficiente para se encaixar, de estar falhando em algo invisível. Jung alertava que o maior conflito humano nasce da tentativa de viver segundo valores que não correspondem à própria natureza psíquica. O empático solitário sente esse conflito como uma tensão constante entre agradar e permanecer íntegro. Há dias em que o desejo de pertencimento retorna com força, uma vontade quase infantil de ser acolhido sem precisar se reduzir, de ser visto sem explicações. Mas logo a realidade se impõe, mostrando que conexões verdadeiras exigem profundidade mútua. Isso é raro, não por maldade, mas porque nem todos estão dispostos a olhar para dentro. Esse reconhecimento traz um tipo estranho de paz misturada com luto. A paz de aceitar quem se é, o luto por aquilo que não será vivido da forma convencional. O empático solitário passa a entender que sua jornada não segue mapas comuns. Jung via o processo de individuação como um caminho solitário por natureza. Ninguém pode caminhar por você. Ninguém pode sentir por você. Aos poucos, a solidão deixa de ser inimiga e passa a ser mestra. Ela ensina limites, revela padrões, expõe feridas antigas. Em seu silêncio surgem memórias esquecidas, emoções não digeridas, desejos reprimidos. Tudo aquilo que foi empurrado para a sombra começa a pedir espaço. E é aqui que o processo se intensifica, porque olhar para a própria sombra não é confortável. Exige honestidade brutal. Exige reconhecer impulsos, medos e contradições que a persona social nunca mostrou. O empático solitário, justamente por sentir tanto, tem acesso facilitado a essas camadas. Mas acesso não significa facilidade. Cada insight vem acompanhado de um abalo interno. Há noites em que os sonhos se tornam mais reais do que o dia. Imagens simbólicas, encontros estranhos, mensagens fragmentadas. Jung acreditava que o inconsciente se comunica por símbolos quando a linguagem racional já não basta. O empático solitário começa a perceber que esses sonhos não são aleatórios. Eles parecem conversar entre si, formando uma narrativa que ainda não se revela por completo. Esse diálogo interno transforma a percepção de si mesmo. O empático deixa de se definir apenas pelo que sente pelos outros e começa a se perguntar o que sente por si. Uma pergunta simples, mas profundamente desestabilizadora. Porque cuidar de todos sempre foi mais fácil do que olhar para as próprias necessidades. E agora, sem distrações externas, elas se tornam impossíveis de ignorar. Surge então uma fase de recolhimento ainda mais profundo. Menos palavras, menos contatos, mais introspecção. Para quem observa de fora, pode parecer isolamento excessivo, mas por dentro, algo está sendo reorganizado. Jung descrevia esse período como uma morte simbólica do ego antigo. Algo precisa ruir para que outra estrutura interna possa nascer. Esse processo não é linear. Há avanços e recuos, dias de clareza seguidos de confusão, momentos de força intercalados com fragilidade intensa. O empático solitário aprende que não há controle absoluto nesse caminho.
A tentativa de dominar o processo só aumenta o sofrimento. A entrega consciente, por outro lado, cria espaço para a integração. E enquanto isso acontece, uma mudança sutil começa a se manifestar. A solidão já não dói da mesma forma. Ela se torna mais espaçosa, menos opressiva, como se o silêncio deixasse de ser ausência e passasse a ser presença. Uma presença que observa, sustenta e prepara algo que ainda não ganhou forma. Há uma sensação crescente de que esse isolamento não é definitivo, mas preparatório, como se a psique estivesse afinando algo interno antes de permitir novas conexões. Jung dizia que só conseguimos nos relacionar de forma saudável quando estamos inteiros. O empático solitário começa a sentir que sua integridade está sendo reconstruída, camada por camada. Ainda assim, permanece uma tensão, uma expectativa silenciosa. Algo parece estar se aproximando, mas ainda não pode ser nomeado. O caminho não se revela de uma vez. Ele se insinua, e talvez seja exatamente isso que mantém o movimento vivo. Porque quando tudo faz sentido cedo demais, a transformação se interrompe. O empático solitário segue caminhando, mesmo sem plateia, mesmo sem garantias. Cada passo é interno, cada escolha reverbera profundamente. E embora o mundo externo continue o mesmo, algo essencial já começou a mudar por dentro. Algo que ainda exige silêncio, atenção e coragem para continuar sendo sentido. Com o aprofundamento desse caminho, o empático solitário começa a perceber que sua sensibilidade não é apenas uma característica pessoal, mas um campo aberto. Ele não sente apenas emoções individuais, sente climas, tensões invisíveis, narrativas silenciosas que circulam entre as pessoas. Jung falava de indivíduos com fronteiras psíquicas mais porosas, capazes de captar conteúdos que outros mantêm reprimidos. E essa porosidade é exaustiva. Não há botão de desligar, não há proteção total. Apenas aprendizado gradual sobre quando se expor e quando se recolher. Esse aprendizado vem acompanhado de perdas sutis. Pessoas se afastam sem conflito explícito. Conversas esfriam. Convites deixam de existir, não por rejeição declarada, mas porque a presença do empático solitário incomoda aquilo que não quer ser visto. Ele funciona como um espelho involuntário, e nem todos estão prontos para se reconhecer no reflexo. Esse afastamento dói menos quando compreendido, mas ainda assim deixa marcas silenciosas. Em muitos momentos surge a tentação de se adaptar novamente, de suavizar percepções, de fingir não sentir, de participar superficialmente. Mas algo dentro resiste, uma sensação física, quase instintiva, de que esse retorno custaria caro demais. Jung alertava que negar a própria natureza psíquica gera sintomas. O empático solitário já experimentou isso e não deseja repetir. Há também uma solidão específica que nasce do excesso de responsabilidade emocional. Desde cedo, muitos desses indivíduos foram o ponto de apoio de famílias, amigos, ambientes instáveis. Aprenderam a sustentar antes de serem sustentados, e essa dinâmica se cristaliza. Eles se tornam fortes demais para serem cuidados, invisivelmente competentes em sobreviver sozinhos. Mas essa força, quando não reconhecida, se transforma em peso. Em silêncio, surge uma pergunta recorrente: quem cuida de quem cuida? Essa pergunta não busca pena, mas equilíbrio. O empático solitário começa a entender que empatia sem limites se transforma em autoabandono. E essa compreensão não vem como teoria, mas como cansaço acumulado. Um cansaço que pede reconfiguração interna. A partir daí, algo muda na forma de se relacionar. Não há mais entrega automática. Há observação, há pausa, há escolha. Jung chamaria isso de amadurecimento da consciência. O empático solitário passa a sentir quando uma conexão é possível e quando é apenas repetição de antigos padrões. E dizer não, mesmo em silêncio, se torna um ato de preservação. Esse processo desperta culpa,
Culpa por não estar disponível, culpa por priorizar o próprio ritmo, culpa por não salvar todos. Mas junto da culpa nasce algo novo: discernimento, a compreensão de que não é possível carregar o mundo sem se despedaçar, e que não é função de ninguém sustentar o inconsciente alheio. O mundo interno desse indivíduo se torna cada vez mais rico e complexo. Há diálogos constantes, reflexões profundas, momentos de contemplação intensa. A solidão vira espaço de escuta, e nessa escuta surgem insights que não poderiam nascer no ruído externo. Jung dizia que o inconsciente fala baixo, só quem silencia consegue ouvir. Às vezes, essa escuta traz memórias antigas, emoções que pareciam resolvidas, dores esquecidas, não como retrocesso, mas como integração tardia. O empático solitário percebe que muitas feridas foram anestesiadas pelo cuidado com os outros. Agora, sem distrações, elas pedem atenção, e isso exige coragem emocional. Há dias em que o peso disso tudo parece grande demais. Uma sensação de estar carregando algo ancestral, algo que não começou nesta vida. Jung falava de conteúdos herdados, de padrões que atravessam gerações. O empático solitário sente que sua sensibilidade não é apenas pessoal, mas coletiva, como se estivesse resolvendo dentro de si conflitos que outros evitaram. Essa percepção pode gerar um sentimento de missão, mas também de exaustão. É importante não romantizar. O empático solitário não é um escolhido glorioso. É alguém que sente demais em um mundo que sente pouco. E aprender a viver com isso é um desafio diário, silencioso, invisível. Com o tempo, surge uma mudança sutil na forma de se posicionar no mundo. Menos necessidade de convencer, menos desejo de ser entendido por todos, mais fidelidade ao próprio ritmo. O empático solitário começa a escolher ambientes, não pessoas, frequências, não promessas. Ele percebe que estar em um lugar errado consome mais energia do que estar só. Essa escolha traz alívio, mas também estranhamento, porque a sociedade associa valor à presença constante, à sociabilidade ativa, à visibilidade. Optar pelo recolhimento consciente é visto como falha. Mas Jung lembrava que a individuação frequentemente se confunde com o isolamento aos olhos externos. O caminho interno raramente é validado pelo coletivo. Ainda assim, algo se fortalece. Uma base interna mais sólida, uma confiança silenciosa que não depende de aprovação. O empático solitário começa a sentir que sua sensibilidade, antes vivida como fraqueza, é na verdade uma bússola. Ela aponta perigos, possibilidades, verdades não ditas. Ignorá-la seria perder o único mapa confiável que possui. Há momentos de rara conexão, encontros breves, mas profundos. Pessoas que falam a mesma linguagem simbólica, mesmo que por instantes. Esses encontros não são numerosos, mas são reais, e mostram que a solidão não é um destino absoluto, mas uma fase predominante. Jung dizia que afinidades verdadeiras não são buscadas, são reconhecidas. Esses encontros, quando acontecem, não eliminam a solidão, mas a tornam menos pesada. Eles confirmam que existe ressonância possível, ainda que rara. Isso basta para seguir. O empático solitário aprende a não esperar frequência, mas autenticidade. Enquanto isso, o processo interno continua. Não há linha de chegada clara. Há camadas sendo integradas, sombras sendo iluminadas, padrões sendo dissolvidos. Cada insight gera outro questionamento. Cada alívio revela uma nova profundidade. E isso mantém a jornada viva. O silêncio deixa de ser ausência de som e passa a ser um estado de escuta ampliada. Nele, o empático solitário encontra orientação, limite, sentido. Ele aprende a confiar mais no que sente do que no que é dito. E essa confiança redefine sua relação com o mundo. Ainda não há resolução, ainda não há fechamento. Algo segue em gestação. A solidão continua presente, mas agora como parte de um processo maior.
mais amplo, mais consciente. E talvez seja exatamente nesse ponto que algo decisivo começa a se aproximar, mesmo sem anunciar sua chegada. Com o passar do tempo, o empático solitário começa a notar que sua relação com o mundo muda mesmo quando nada fora parece diferente. As ruas são as mesmas, as pessoas seguem seus ritmos, mas algo interno já não reage como antes. Há uma espécie de desaceleração consciente, como se a alma tivesse decidido andar mais devagar para não se perder. Jung entendia esse movimento como um ajuste fino entre o ego e conteúdos mais profundos da psique que agora pedem espaço real. Esse ajuste nem sempre é gentil. Às vezes ele vem como inquietação sem causa aparente, uma sensação de deslocamento mesmo em ambientes familiares. O empático solitário percebe que já não cabe em certas narrativas, certos papéis, certas expectativas. E tentar voltar a caber gera um desconforto imediato, quase físico. O corpo se torna um aliado nesse processo, sinalizando quando algo não está alinhado. Há uma mudança silenciosa na forma como ele observa os outros. Não há mais julgamento, mas há clareza. Ele vê repetições, defesas, jogos inconscientes acontecendo diante de seus olhos. Jung dizia que aquilo que não é reconhecido em nós é projetado no outro. O empático solitário enxerga essas projeções com nitidez, e isso torna a convivência mais complexa, não por arrogância, mas por lucidez. Essa lucidez, quando não é compartilhada, cria distância. Conversas que antes pareciam interessantes, agora soam vazias. Não porque sejam inúteis, mas porque já não alimentam. O empático solitário sente falta de algo que não sabe nomear, uma troca que vá além do óbvio, do previsível. E enquanto isso não aparece, ele prefere o silêncio honesto ao ruído confortável. Em alguns momentos, surge o medo de estar se tornando frio, distante, indiferente, mas ao olhar com mais cuidado, ele percebe que não perdeu sensibilidade, apenas deixou de desperdiçá-la. Jung alertava que a energia psíquica precisa ser direcionada com consciência ou se dispersa em relações que não sustentam crescimento. O empático solitário começa a proteger essa energia como algo sagrado. Essa proteção, no entanto, não elimina a vulnerabilidade. Pelo contrário, quando não há distrações externas, a vulnerabilidade se revela com mais força. Emoções antigas ressurgem, perguntas existenciais ganham peso, decisões adiadas pedem posicionamento. A solidão se transforma em um espelho que não permite desvio do olhar. Há um confronto inevitável com a própria identidade. Quem sou eu, além da função de compreender os outros? Quem sou eu quando não estou acolhendo, sustentando, mediando? Essas perguntas não encontram respostas rápidas, elas se aprofundam e cada tentativa de resposta revela novas camadas de desconhecimento. Jung via esse desconhecimento como essencial. Ele dizia que a totalidade do ser inclui aquilo que ainda não foi integrado. O empático solitário começa a aceitar que não precisa se definir completamente. Há partes dele em formação, outras em dissolução. E essa instabilidade, antes temida, começa a ser vista como sinal de movimento interno legítimo. Nesse processo, o tempo ganha outra textura. Dias passam mais lentos. Momentos de introspecção se alongam. Há uma sensação de estar sendo preparado para algo que ainda não se anuncia. Não como expectativa ansiosa, mas como intuição silenciosa. Algo está se rearranjando por dentro, e apressar isso seria interferir no próprio amadurecimento. O empático solitário começa a perceber que sua solidão também funciona como um filtro. Apenas aquilo que é verdadeiro consegue atravessá-la. Relações superficiais não resistem ao silêncio prolongado. Ideias frágeis não suportam a reflexão contínua. O que permanece é aquilo que tem raiz profunda.
Isso, embora reduza o mundo externo, fortalece o interno. Há também uma mudança na forma de lidar com a dor. Antes, ela era absorvida rapidamente, quase sem resistência. Agora, há um espaço entre o estímulo e a reação. Um intervalo onde a consciência observa antes de se envolver. Jung chamaria isso de ampliação da consciência. O empático solitário aprende que não precisa sentir tudo imediatamente para sentir com verdade. Esse intervalo traz liberdade. A possibilidade de escolher como e quando se envolver, de não se fundir automaticamente com o sofrimento alheio. Essa escolha não diminui a empatia, apenas a torna sustentável. E pela primeira vez, o empático solitário sente que pode existir sem se esgotar completamente. Ainda assim, há uma sensação persistente de estar à margem, não no sentido de exclusão forçada, mas de posicionamento natural, como se estivesse observando a vida a partir de um ponto ligeiramente deslocado. Esse deslocamento permite visão ampla, mas cobra o preço da distância. Jung dizia que a consciência ampliada nunca retorna ao ponto inicial. Em certos momentos, surge um desejo de compartilhar tudo isso com alguém que realmente compreenda. Não para ser validado, mas para ser acompanhado. Mas logo vem a percepção de que esse alguém talvez ainda não exista, ou talvez exista apenas em encontros breves, fragmentados. E aceitar isso faz parte do caminho. O empático solitário começa a confiar mais na própria experiência do que em modelos externos. Ele percebe que muitos caminhos oferecidos não foram feitos para sua estrutura psíquica. Segui-los geraria adaptação artificial. Jung alertava que viver a vida de outro é uma das formas mais profundas de alienação. Essa compreensão traz firmeza, mesmo quando traz solidão. Há uma crescente intimidade consigo mesmo, conversas internas mais honestas, reconhecimento de limites antes ignorados. Desejos antes reprimidos começam a ganhar forma, não como impulsos caóticos, mas como necessidades legítimas que pedem expressão consciente. O empático solitário começa a se tratar com a mesma empatia que sempre ofereceu ao mundo. Esse gesto interno tem impacto profundo. Ele muda a relação com o sofrimento, com o passado, com as escolhas. Há menos autoacusação, menos cobrança silenciosa. Surge uma espécie de compaixão madura, que não se confunde com indulgência, mas com compreensão real das próprias condições internas. Ainda não há resolução definitiva, ainda há incerteza, silêncio, perguntas abertas, mas algo essencial se estabiliza, uma base interna que não depende mais de validação externa constante. O empático solitário sente que, mesmo sem amigos, não está mais abandonado de si mesmo. E talvez seja esse o ponto mais delicado do processo. Quando a solidão deixa de ser apenas ausência de outros e passa a ser presença de si, esse momento não é celebrado, não é anunciado. Ele acontece em silêncio, quase despercebido, mas muda tudo. A partir daí, cada passo se torna mais consciente, cada escolha mais alinhada. O mundo externo continua exigente, ruidoso, muitas vezes raso, mas o empático solitário já não se perde nele com a mesma facilidade. Há um centro interno em formação, ainda frágil, ainda em construção, mas real. Algo continua se movendo, algo ainda não foi revelado. A jornada não se fecha aqui. Pelo contrário, ela parece estar se aproximando de um ponto onde silêncio, consciência e sentido começam a se tocar de forma mais intensa. E esse ponto exige atenção, porque o que vem depois não será apenas compreensão, será transformação. Em um nível mais profundo, o empático solitário começa a perceber que sua solidão não é apenas circunstancial, mas estrutural. Ela faz parte de como sua psique se organiza diante do mundo. Jung compreendia que alguns indivíduos nascem com uma orientação mais voltada para o interior, como se a vida exigisse deles um diálogo constante com camadas invisíveis. Não se trata de escolha consciente, mas de configuração interna. Resistir a isso gera sofrimento. Aceitar transforma. Essa aceitação, porém, não acontece de uma vez. Ela vem em ondas. Em alguns dias, há serenidade. Em outros, revolta silenciosa.
Uma pergunta retorna com força. Por que eu? Por que sentir tanto, perceber tanto, carregar tanto? Jung não oferecia respostas confortáveis para isso. Ele apenas apontava que a psique não distribui dons sem exigir contrapartidas. E a contrapartida da sensibilidade extrema costuma ser o isolamento. Com o tempo, o empático solitário percebe que sua presença provoca reações intensas, mesmo quando ele não faz nada. Algumas pessoas se aproximam demais, como se buscassem algo que não sabem nomear. Outras se afastam, inquietas, defensivas. Ele aprende que sua sensibilidade funciona como um catalisador. Ela acelera processos internos nos outros. E nem todos querem esse tipo de aceleração. Esse reconhecimento traz uma nova camada de cautela. O empático solitário começa a medir sua presença, não por medo, mas por responsabilidade. Ele entende que não é neutro no campo emocional. Sua escuta, seu olhar, seu silêncio têm impacto. Jung falava da responsabilidade ética de quem tem acesso a conteúdos profundos. Não se trata de se esconder, mas de saber quando e onde se expor. Ao mesmo tempo, cresce uma sensação estranha de familiaridade com o desconhecido. Aquilo que antes assustava agora parece menos ameaçador. O empático solitário aprende a habitar o vazio sem pânico, a ficar com perguntas sem respostas, a tolerar ambiguidades internas sem precisar resolvê-las imediatamente. Essa tolerância é sinal de amadurecimento psíquico. Há uma mudança perceptível na relação com o sofrimento. Ele deixa de ser apenas algo a ser evitado e passa a ser uma fonte de informação. Jung via os sintomas como mensagens da psique. O empático solitário começa a escutar seus próprios desconfortos como sinais, não como falhas. Cansaço, irritação, tristeza difusa passam a ser pistas de desalinhamento, não inimigos a serem combatidos. Essa escuta exige desaceleração. E desacelerar em um mundo acelerado é um ato quase subversivo. O empático solitário aprende a recusar urgências que não são suas, a não responder imediatamente, a não estar disponível o tempo todo. Esse movimento gera estranhamento externo, mas preserva algo essencial por dentro. Em muitos momentos, surge a sensação de estar atravessando um território intermediário. Não é mais quem era, mas ainda não é quem será. Jung descrevia esse estado como liminar, um espaço entre formas, onde a identidade antiga já não serve e a nova ainda não se consolidou. Esse espaço é instável, desconfortável, mas fértil. Nesse território, memórias ganham novos significados. Experiências passadas são revisitadas sob outra luz. O empático solitário percebe padrões antigos de autoanulação, de excesso de adaptação, de medo de perder vínculos. E ao reconhecê-los, algo se dissolve. Não de forma dramática, mas gradual, quase imperceptível. Há também um luto silencioso por versões antigas de si mesmo, pela pessoa que acreditava que, se fosse compreensiva o suficiente, seria amada, pela esperança de que empatia seria sempre recíproca. Esse luto não é amargo, mas profundo. Ele marca o fim de uma ilusão necessária. Jung dizia que crescer é perder deuses internos. Ao mesmo tempo, nasce uma curiosidade nova, uma abertura para descobrir quem se é sem esses antigos pactos invisíveis. O empático solitário começa a experimentar pequenas escolhas diferentes. Dizer menos, observar mais, se mover com mais intenção. Essas mudanças são internas, mas seus efeitos se espalham. A solidão, antes sentida como ausência, passa a ser percebida como espaço. Um espaço onde a própria voz pode ser ouvida sem interferência, onde desejos autênticos podem emergir sem censura imediata, onde o corpo pode descansar de sustentar o que não lhe pertence. Há momentos em que essa solidão é interrompida por encontros inesperados. Não necessariamente pessoas, mas ideias, símbolos, experiências que ressoam profundamente. Um livro, uma frase, um silêncio compartilhado. Jung chamaria isso de sincronicidade. Eventos externos que parecem responder a movimentos internos. O empático solitário começa a notar essas coincidências com atenção crescente. Esses momentos não trazem respostas
respostas definitivas, mas confirmam que o caminho interno está vivo, que há diálogo entre o dentro e o fora, mesmo quando a vida social parece estagnada. Isso gera uma confiança sutil, quase invisível, de que não se está andando no escuro absoluto. Ainda assim, há dias de dúvida intensa, dias em que a solidão pesa novamente, em que a ausência de laços se transforma em questionamento existencial, em que surge a tentação de voltar atrás, de se misturar, de se distrair. Esses dias não desaparecem, eles fazem parte do processo. Jung nunca prometeu estabilidade emocional contínua. O que muda é a forma de atravessar esses dias. O empático solitário já não se abandona neles. Ele observa, respira, espera, confia que o desconforto carrega a informação. E essa confiança impede o colapso interno. Pouco a pouco, uma nova relação com o mundo começa a se esboçar. Ainda indefinida, ainda frágil, mas diferente. Uma relação menos baseada em expectativa e mais em presença. Menos em necessidade e mais em escolha. O empático solitário sente que algo está se reorganizando não apenas dentro, mas na forma como ele se posiciona fora. Esse reposicionamento não é anunciado, não há declarações nem rupturas dramáticas. Ele acontece em microdecisões diárias, em silêncios mantidos, em limites respeitados, em conexões recusadas, em escutas seletivas. Cada gesto parece pequeno, mas juntos constroem algo novo. Ainda não é possível ver o contorno completo dessa transformação. Ela está em andamento. Algo está sendo gestado no silêncio, na solidão, na consciência ampliada. E tudo indica que esse processo ainda exigirá mais entrega, mais honestidade, mais coragem interna. O empático solitário segue caminhando nesse espaço entre mundos, nem totalmente dentro, nem totalmente fora, observando, sentindo e integrando. E quanto mais avança, mais percebe que essa jornada não é sobre se isolar do mundo, mas sobre se encontrar antes de retornar a ele de outra forma. Em determinado ponto dessa travessia, o empático solitário começa a perceber algo ainda mais desconcertante. O silêncio interno passa a ter camadas. Não é mais apenas a ausência de estímulo externo, mas um espaço onde diferentes vozes internas se alternam. Algumas são antigas, herdadas, quase automáticas. Outras surgem como sussurros novos, ainda inseguros. Jung descrevia esse encontro como o diálogo entre o ego e conteúdos mais profundos da psique. Um diálogo que exige escuta paciente e humildade. Essa escuta revela conflitos internos antes encobertos pelo cuidado com os outros, desejos que nunca tiveram permissão para existir, raivas sutis, nunca expressas, tristezas antigas, normalizadas. O empático solitário percebe que sua empatia não começou fora, mas como estratégia de sobrevivência interna. Sentir o outro foi, por muito tempo, uma forma de evitar sentir a si mesmo por inteiro. Essa constatação não vem com culpa, mas com clareza. Há um choque silencioso ao reconhecer isso. Uma mistura de alívio e dor. Alívio por entender padrões antigos. Dor por perceber o quanto se deixou em segundo plano. Jung falava que aquilo que não vivemos conscientemente nos vive por trás. O empático solitário começa a assumir a autoria da própria experiência emocional, mesmo quando ela é desconfortável. Esse movimento altera profundamente a relação com o passado. Memórias ganham novos contornos. Situações antes vistas como normais agora revelam desequilíbrios, não como acusações, mas como compreensão tardia. O empático solitário percebe que foi forte cedo demais, maduro cedo demais, responsável cedo demais. E essa precocidade cobrou seu preço em silêncio. Surge então uma compaixão retroativa por si mesmo, um olhar mais gentil para a própria história. Jung dizia que a cura começa quando o sujeito consegue olhar para a sua dor sem se identificar totalmente com ela. O empático solitário aprende a reconhecer o sofrimento sem se afogar nele. Essa habilidade muda tudo. Com essa mudança, a solidão assume um novo papel. Ela se torna espaço de reorganização psíquica, um lugar onde o empático solitário pode experimentar ser sem função, sem utilidade imediata, sem papel definido, apenas
apenas existir. Essa experiência é estranha no início. A sensação de improdutividade gera ansiedade, mas com o tempo ela revela algo essencial: o valor de existir sem servir. Esse reconhecimento confronta crenças profundas, a ideia de que é preciso ser necessário para ser amado, de que empatia é moeda de troca, de que presença só é válida quando resolve algo. O empático solitário começa a desmontar essas crenças uma a uma, não com argumentos, mas com vivência direta. Ao se permitir não salvar, algo dentro descansa. Esse descanso não é inércia, é integração. A energia, antes dispersa em 1000 direções, começa a se concentrar. Jung falava da necessidade de recolher projeções para que a energia psíquica retorne ao centro. O empático solitário sente essa concentração como uma força silenciosa, ainda sem forma definida, mas palpável. Com essa força surge uma nova percepção de limite. Limite não como barreira rígida, mas como contorno necessário. O empático solitário aprende que dizer não não é rejeitar o outro, mas respeitar a si. Essa aprendizagem é corporal, emocional, repetitiva. Cada limite respeitado fortalece algo interno que antes era frágil. Ao mesmo tempo, a empatia não desaparece. Ela se transforma, deixa de ser absorção e passa a ser presença consciente. O empático solitário consegue sentir o outro sem se perder nele. Essa mudança é sutil, mas profunda. Jung diria que aqui começa a diferenciação real entre o eu e o outro. Essa diferenciação traz liberdade, mas também responsabilidade. Agora, as escolhas são mais claras. Não há mais o álibi da inconsciência. O empático solitário sabe quando está se traindo, e essa clareza impede o retorno a antigos padrões sem desconforto imediato. O corpo reage, a mente sinaliza, a psique protesta. Há momentos de solidão intensa mesmo nessa fase, mas ela já não é confusa, é nítida. O empático solitário sabe por que está só, e isso muda a experiência por completo. A solidão deixa de ser abandono e passa a ser coerência interna. Não é confortável, mas é honesta. Em certos dias, surge uma sensação de maturidade silenciosa. Não aquela celebrada socialmente, mas uma maturidade interna, discreta, quase invisível. A capacidade de sustentar paradoxos, de sentir ambivalência sem colapsar, de amar sem se anular. Jung considerava essa capacidade um sinal de integração psíquica. Com essa integração parcial, novas possibilidades começam a se insinuar, não como planos concretos, mas como intuições vagas. Uma sensação de que a vida pode ser vivida de outra forma, menos reativa, mais alinhada. O empático solitário não sabe exatamente como, mas sabe que o antigo modo já não serve. Essa transição gera insegurança. O novo ainda não tem forma. O antigo já não oferece abrigo. Esse intervalo é delicado. Jung descrevia esse estado como o ventre da transformação, um espaço escuro, fértil, incerto. O empático solitário aprende a permanecer nele sem exigir definições prematuras. Durante esse período, a sensibilidade se refina ainda mais. O empático solitário percebe nuances antes ignoradas, microagressões emocionais, silêncios carregados, convites que escondem expectativas. Ele passa a se mover com mais cautela, não por medo, mas por clareza. Essa clareza também afeta a forma como ele se vê. A identidade construída em torno de ser compreensivo, disponível, acolhedor, começa a se desfazer. Não porque esses aspectos sejam falsos, mas porque não podem mais ser o centro. Jung falava da necessidade de descentralizar a persona para acessar a totalidade. O empático solitário vive esse processo na pele. Há um momento específico, difícil de datar, em que algo se assenta, uma sensação de coerência interna que não depende de circunstâncias externas. O empático solitário ainda sente, ainda se afeta, ainda se comove, mas não se fragmenta com a mesma facilidade. Existe um eixo interno mais firme. Esse eixo não elimina a dor,
mas a organiza. Não elimina a solidão, mas a torna habitável. O empático solitário começa a confiar mais nesse eixo do que em promessas externas. Essa confiança é silenciosa, quase tímida, mas persistente. Ainda assim, a jornada não se encerra. Há camadas que ainda não foram tocadas, conteúdos que ainda resistem à consciência. A psique não se revela inteira de uma vez. Jung sempre alertou contra a ilusão de completude. O empático solitário sabe agora que o caminho é contínuo. Ele segue atento aos sinais internos, aos sonhos, às reações corporais, às sincronicidades discretas. Tudo isso se torna linguagem, uma linguagem que não grita, mas orienta. E aprender a escutá-la exige a mesma empatia que antes era direcionada apenas aos outros. A solidão permanece como cenário frequente, mas já não define tudo. Ela é parte do processo, não sua totalidade. O empático solitário começa a sentir que, ao se encontrar consigo mesmo nesse nível, algo se prepara para mudar também fora. Ainda sem forma, ainda sem nome, mas presente. E é nesse ponto, quando a consciência já não é mais a mesma e o retorno ao antigo é impossível, que a jornada entra em uma fase ainda mais sensível, uma fase que exige presença absoluta, porque o que está em jogo agora não é apenas compreender, mas sustentar aquilo que foi compreendido. Talvez agora fique mais claro porque certas almas caminham devagar, em silêncio, como se escutassem algo que o mundo ainda não aprendeu a ouvir. Não porque sejam frágeis, mas porque carregam dentro de si um campo inteiro de sentidos. O solitário empático não se afastou da vida. Ele mergulhou fundo demais nela e voltou diferente. Quem atravessa essas profundezas nunca retorna com os olhos intactos. Há algo que se reorganiza quando a solidão deixa de ser fuga e passa a ser linguagem. Ela começa a falar em símbolos, em intuições, em pequenas verdades que não pedem explicação. Jung sabia que a consciência amadurece no silêncio, não no aplauso. E talvez seja por isso que aquilo que mais transforma raramente é visto, apenas sentido, em camadas que o tempo vai revelando. O que foi tocado aqui não é uma ideia, mas um reconhecimento, um espelho interno que não acusa, apenas mostra. Se algo apertou por dentro, não foi para ferir, mas para lembrar. Lembrar de partes esquecidas, de limites ignorados, de uma sensibilidade que não nasceu para ser desperdiçada em ambientes onde não pode respirar. A solidão, quando compreendida, deixa de ser um quarto escuro e se torna um limiar. Um ponto entre o que foi e o que ainda não ganhou forma. Jung dizia que a transformação real acontece quando suportamos esse entrelugar sem anestesia. E quem chega até aqui já demonstrou uma coragem que poucos reconhecem, mas que a alma jamais esquece. Talvez você perceba, a partir de agora, que nem toda ausência é perda. Algumas são preparo. Nem todo silêncio é vazio. Alguns são gestação. O solitário empático não está atrasado em relação ao mundo. Ele está em outro tempo, afinando algo que só poderá ser oferecido quando estiver inteiro. Se essa jornada ecoar nos seus pensamentos, não tente silenciá-la. Observe quando ela retorna, em momentos inesperados, como um sussurro insistente. É assim que o inconsciente continua o diálogo quando as palavras acabam. Jung confiava nesse movimento invisível, porque sabia que aquilo que é verdadeiro encontra caminho mesmo sem permissão. Talvez o maior convite aqui não seja mudar quem você é, mas parar de se afastar daquilo que sempre esteve vivo dentro de você. A empatia não precisa ser sacrifício. A solidão não precisa ser prisão. Quando integradas, elas se tornam força silenciosa, presença lúcida, raiz profunda. Há verdades que não se anunciam, apenas se instalam. E quando isso acontece, algo passa a caminhar com você, mesmo quando ninguém mais vê. Essa é a marca das experiências que não terminam no fim, mas continuam agindo por dentro, reorganizando escolhas, afetos e limites.
Se essas palavras encontraram lugar em você, talvez seja porque ainda há camadas a serem exploradas, sentidos a serem nomeados, conexões a serem feitas no seu próprio ritmo. Permanecer nesse espaço é um ato de respeito consigo mesmo. Compartilhá-lo é permitir que outros também reconheçam o que sentem, mas nunca souberam dizer. Ficar por aqui, acompanhar, comentar, dividir esse caminho com quem também escuta o silêncio não é um gesto mecânico, é continuidade. Porque quando algo desperta, ele pede presença. E talvez o próximo passo não seja seguir adiante às pressas, mas permanecer atento, como quem sabe que certas verdades só se revelam a quem decide ficar.